Você sabe o que é ser um adulto saudável na terapia do esquema? Então fica comigo porque no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Eu sou Israel e esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. O que é ser um adulto saudável? Essa é uma pergunta muito comum que nos é feita dentro do período da terapia, ou mesmo por pessoas que são curiosas nesse sentido. Porque ser adulto saudável não significa ter uma vida perfeita. Ser um adulto saudável não quer dizer que ele não sinta medo, não sinta frustração, que ele tenha todas as respostas. Não é nada disso. Na perspectiva psicológica, maturidade emocional não é ausência de problema. É a capacidade de lidar com a realidade sem ser dominado por impulsos, pelos medos, pelos padrões emocionais antigos. Então veja, imagine uma pessoa que cresceu em um ambiente em que se desenvolvia uma vontade muito rígida de lidar com as pessoas. E essa pessoa, ela sentia esse peso, e para tentar agradar aquela pessoa, ela queria agradar a todo mundo porque ela queria e desejava ser aceita. Então, na infância, isso era bonitinho, ela era obediente, fazia as coisas que as pessoas queriam. E tudo o que pediam a ela, ela dizia sim. E fazia. Tudo isso era muito bom. Por quê? Porque agradava a quem pedia. Mas, na perspectiva dessa pessoa, ela fazia para receber a recompensa. E a recompensa era evitar conflito, não ser rejeitada, ser querida, né? Agora, na vida adulta, se esse padrão não foi cuidado, tratado, na vida adulta, ela continua fazendo isso, esperando receber a recompensa. Então ela aceita tarefas que ela não concorda, que ela não se sente bem, que ela não deseja. Ela permanece em um relacionamento desgastante para não melindrar aquela pessoa com quem ela vive. Ela passa a ter dificuldade de dizer não, porque ela não quer desagradar. Então ela cresceu, mas ela ainda age como aquela criança que as pessoas mandavam ela fazer a coisa e ela corria e fazer, porque ela não estava preocupada com as suas necessidades emocionais antigas. Agora, o adulto saudável, ele começa a romper com esse ciclo. O adulto saudável, ele consegue reconhecer suas emoções, ele consegue se controlar e não permitir que as opiniões dos outros determinem automaticamente o seu comportamento ou as suas decisões. Pode sentir raiva sem precisar agredir, ele pode sentir medo e não precisar fugir de todas as dificuldades que lhe sobrevêm ou de todas as situações. Ele pode sentir tristeza e concluir que na vida a gente perde e a gente ganha, não é? Ele é uma pessoa equilibrada. Então, isso não significa controlar ou eliminar emoções. Significa aprender a escutá-las, a responder a ela dentro da sua realidade e de maneira adequada.
Porque agora você é adulta. Agora você cresceu, agora você é uma pessoa adulta. Então, na terapia dos esquemas, o conceito de adulto saudável é especialmente importante, porque esse é o foco onde toda terapia vai levar. Vai levar aquele paciente a ter uma resposta de um adulto saudável. Então, ele representa um modo de funcionamento psicológico capaz de cuidar das necessidades emocionais, estabelecer limites, assumir responsabilidades, assumir uma postura de avaliar a realidade e tomar decisões mais assertivas. Isso não quer dizer que ele não tome decisões erradas, às vezes toma, mas ele procura equilibrar essa condição, porque ela é um adulto saudável, ele é um adulto saudável. Então, o adulto saudável, ele consegue dizer: eu entendo o que eu estou sentindo e eu me comprometo a não agir impulsivamente diante dessa situação. Veja como ele já está controlado. Ele também aprende a reconhecer suas próprias necessidades. E quando alguém lhe pede algo, ele analisa se aquilo também é bom para ele ou vai prejudicá-lo. Mesmo que a pessoa que pediu não fique satisfeita com a resposta, mas se vai atingi-lo de alguma forma negativamente, ele com tranquilidade diz: não vou fazer. Peça para outra pessoa, porque eu não estou disposto a fazer isso que você está me pedindo. Com muita educação, mas com muita firmeza. Então, o adulto saudável, ele sabe cuidar das suas necessidades emocionais. Ele estabelece limites, ele assume responsabilidade, ele avalia a realidade e toma decisões equilibradas. Então, essa é a posição. Ele também aprende a reconhecer sua própria necessidade, em vez de esperar que as outras pessoas determinem o que é que ele gosta, o que é que ele não gosta, descubram constantemente aquilo que ele precisa. Então, desenvolver a capacidade de comunicar seus sentimentos, de pedir ajuda e de estabelecer limite, esse é o foco onde nós levamos todas aquelas pessoas que estão com dificuldade dessa compreensão até esse ponto. Tá certo? Então é importante entender essa condição. Outra característica fundamental do adulto saudável é a autocompaixão. Veja só, uma pessoa saudável, ele não precisa se destruir internamente toda vez que comete um erro. Ele não precisa. Ele sabe que ele consegue reconhecer: eu errei, mas eu posso consertar. Eu errei, mas eu posso aprender. Então, eu tenho limitações, mas isso não significa que eu seja uma pessoa incapaz. Ele reconhece que eu não fui bem nessa demanda ou nessa determinada situação, mas isso não define todo o meu valor. Eu valho muito mais. Então, isso é muito diferente de simplesmente pensar positivamente. É uma atitude que se toma. O adulto saudável, ele não nega seus defeitos. O adulto saudável, ele consegue enxergar suas qualidades e limitações de maneira equilibrada. De maneira equilibrada. Também existe responsabilidade. E nesse ponto, a maturidade emocional, ela significa compreender que nossas escolhas produzem consequências. Estão entendendo?
O adulto saudável, ele não coloca constantemente a culpa nas pessoas e nem coloca a culpa nele também. Veja, ele muitas vezes toma uma atitude de assumir sua responsabilidade. Nisso e nisso é minha responsabilidade. Mas isso não. Então ele sabe separar as coisas. O que está sobre minha responsabilidade é o que pertence a mim. O que está na responsabilidade de outra pessoa pertence ao outro, não a mim. Então eu não vou me cobrar por algo que é obrigação do outro. Estão entendendo como é que se processa essa questão? Nos relacionamentos isso é fundamental. Todo relacionamento conjugal tem seus erros e seus acertos. Não tome para si todas as derrotas. Mesmo que o seu cônjuge o atinja ou tente lhe atingir, lhe acusando, você tem que saber lidar com as duas situações. Olha, isso aqui eu tenho culpa, isso aqui eu não tenho. Eu não vou assumir uma culpa que não é minha, certo? Então, ser adulto saudável também significa saber estabelecer limites. E os limites são importantes para o seu equilíbrio. Amar alguém não significa permitir que ele faça você de gato e sapato. Estou entendendo? Não significa que ele lhe trate de qualquer forma. Ajuda não significa carregar todos os problemas nas suas costas. Se você é uma pessoa generosa, não significa que você abandonou a si mesmo, as suas necessidades, para ajudar os outros. Então, existe uma capacidade essencial de tolerar as frustrações. O adulto saudável, ele tolera as frustrações. Por quê? Porque ele sabe que aquilo é algo pontual. Mas ele pode aprender com isso. Nem tudo acontecerá no momento desejado. Nem tudo que você quer acontece como você planejou. Algumas pessoas irão dizer não. Algumas oportunidades serão perdidas. Isso é a vida. Alguns planos fracassarão. A maturidade consiste em atravessar todas essas experiências sem desmoronar emocionalmente e sem agir de maneira destrutiva. Agora, no fundo, ser um adulto saudável é aprender a cuidar de si sem abandonar os outros, cuidar dos outros sem abandonar a si mesmo e enfrentar a realidade sem precisar fugir constantemente das situações. Tá certo? Então, é sair da posição de alguém que apenas reage à vida e começar a ocupar o lugar de quem faz escolhas conscientes. E você precisa aprender algo importante. No que depender de você, nunca deixe que as pessoas façam aquilo que você poderia fazer. Porque senão você fica numa dependência e para sair dessa dependência é muito difícil. Então, se você é uma pessoa que já foi dinâmica, continue sendo dinâmica, não baixe a guarda. Não baixe a guarda. Então, o adulto saudável não é aquele que nunca sofre, é aquele que mesmo sofrendo consegue dizer: eu posso sentir isso, eu posso estar triste, eu posso estar desanimado, mas ainda assim eu posso fazer algo com o que eu vejo, com o que eu tenho à mão, e a partir daqui o que eu posso fazer. Esse é o adulto saudável. Então, precisamos entender essa situação para que a gente possa compreender ainda mais o modo de vida
de uma pessoa que está passando pelos momentos de esquemas dos mais diversos, tá certo? Então, a terapia do esquema, ela busca desenvolver em você, que está precisando, a visão maior de um adulto saudável. E assim sendo, você vai estar com a sua vida equilibrada, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva, comente e nós nos veremos no nosso próximo vídeo.